É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio, em oração constante que se transforme em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos guarde. Que nós possamos receber as lições do Evangelho com a bênção de Jesus. Para a harmonização do ambiente, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, com o título Bases. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É uma citação no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona a leveza de seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Enquanto, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina,
roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Essa lição ela inicia com a passagem de Jesus, né, que Pedro se recusa, recusa que Jesus lave os pés, dele. E Jesus ele diz que se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mas a mensagem, na verdade, ela tem muito a ver com vamos dizer, essa passagem da humildade de Jesus, mas ao mesmo tempo a forma de servir, Todas as vezes que, vamos dizer, passamos a seguir a doutrina, aliás, a doutrina do Cristo, nesta hora nós estamos limpando, de uma certa forma, espiritualmente, o nosso espírito, nossos pensamentos, Precisamos dessa limpeza espiritual para que a gente possa, Aqui ele fala que ao contato de Jesus, de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, a gente percebe que quando a gente começa a seguir as orientações do Cristo, vamos dizer, o nosso comportamento, a nossa ação diante do próximo, ela tem que ser diferenciada, ela tem que mudar. Jesus, para o seguidor de Jesus, para que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, ou mesmo até nos orientando, é necessário que as bases, vamos dizer, filosóficas, as bases de orientação de vida, sejam outras. Então, o que quer dizer aqui que todas as vezes que nós nos convertemos, vamos dizer, ao Evangelho do Cristo, nesse momento de conversão, a nossa atitude, a nossa base de caminhada tem que ser outra, diferenciada. Então, muita paz. Vamos nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade maior, dirigentes deste trabalho, é o Evangelho de Jesus aos domingos, pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe a todos, que nós possamos receber a proteção, a bênção do alto, a cura, e que nós possamos receber desta forma as orientações, através dessas orientações, a nossa correção de vida, a nossa evolução que seguirá, que nós possamos firmar esses conhecimentos para que nós possamos caminhar vamos dizer, na direção do Cristo. Vamos pedir também a espiritualidade maior que dê a bênção ao nosso irmão palestrante, o irmão Rafael, trabalhador desta casa, para que ele possa receber as intuições necessárias e que nós possamos também recebê-las através desse Evangelho. Pedimos a bênção, pedimos a proteção e pedimos a permissão para dar início ao Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, queridos irmãos de fé, de caminhada, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos acompanhar sempre, para que tenhamos condições cada vez mais de seguir os preceitos dessa doutrina maravilhosa que um dia nós tivemos a oportunidade de nos aproximar. Doutrina essa que já há muito tempo é existente, desde a época do Cristo, quando ele já falava em um mundo superiores, que a vida não é desse mundo. Ele citava claramente a vida espiritual. E nós, como seguidores do Cristo, devemos trabalhar para que possamos manter viva essas lições e carregar, para que deixemos um legado, sempre pensando na nossa retaguarda,
que são os irmãos que seguem no caminho e que nos têm por luzes a clarear o caminho da escuridão, da dúvida e da incerteza. E assim, então, nós agradecemos pela oportunidade, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. E eu, humildemente, agradeço aos dirigentes dessa casa por mais essa oportunidade do trabalho. Hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre o tema mentor espiritual, anjo guardião, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Quando a gente fala essa questão de amigo, protetor, espiritual, anjo, isso não é um tema que a doutrina espírita criou. Isso já existe há muito tempo. O que foi feito foram, como o nome diz, né? Kardec codificou as mensagens dos espíritos e procurou temas, nomes, né? Qualificações, para que deixasse mais acessível ao nosso conhecimento. Eis que ainda vivemos no mundo da matéria, muitas vezes a nossa própria raciocínio não atinge, né, o raciocínio do mundo espiritual. Então, quando a gente fala em anjo, a gente imagina, né, o próprio nome já diz, vem do grego, do latim, angelus, que é emissário de Deus. Então, por aí já podemos interpretar que é alguém muito superior ao nosso conhecimento, a nós mesmos, que veio trazer essas mensagens. Quando nós vivemos lá na Idade da Pedra, nós dizíamos que os deuses, né, pessoas se apropriavam desses emissários para se prevalecer sobre aqueles que tinham menos conhecimento. Charlatões, tudo passou, né? A doutrina espírita veio nos trazer à luz do Evangelho o conhecimento sobre isso. Então a palavra anjo, quando questionado no Livro dos Espíritos, ele fala assim que é um protetor, alguém que está designado para nos proteger. A própria Terra tem Jesus como seu mentor espiritual maior que todos. E Jesus designou Ismael como protetor individual do Brasil. Ismael, que vocês podem procurar, saber a história, era o filho deserdado da família de Israel, que fez lá algumas coisas que não foram muito bacanas na época dele, mas que recebeu como dádiva para se reerguer, né, do abismo que estava, ser o anjo protetor espiritual do Brasil, o nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho, né? Veio estabelecer aqui os novos ensinamentos, como missionário, até hoje nos protege. E aí a gente ouve falar, né, na religião dos nossos irmãos católicos, são os santos protetores, né? Própria Maria de Nazaré e outras denominações. Os nossos irmãos de outras doutrinas, que são espiritualistas, também falam, são os guias protetores, mas no fundo são tudo uma denominação só. São os anjos guardiões, os emissários de Deus, né, aqui na Terra, ou próximo à Terra, ou em qualquer outro lugar, a nos amparar para que nós possamos ser conduzidos, né, a um caminho de paz, de luz. Lembrando aqui que no nosso planeta nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal, então estamos todos como impregnados desse fluido. Então essas mensagens desses anjos amigos chegam como ondas mentais, que às vezes, por muitas vezes, nós não percebemos, tá? E essa vem até nós, então a gente precisa estar muito concentrado, muito conectado. Mas como tudo nesse mundo, a criação de Deus é perfeita, não existe imperfeição. As imperfeições, os ruídos,
somos nós que assim, colocamos. Como diz a própria sentido da comunicação, os ruídos da comunicação é quando a gente brincava na escola, telefone sem fio. Vocês lembram dessa brincadeira? Começava de um irmão, parava no outro, vinha a mensagem, chegava totalmente diferente. Por quê? Por desatenção no meio desse caminho, no meio dessa comunicação. Então, é o alerta, porque a gente precisa estarmos conectados, né? Sempre em vigília, orar e vigiar. Mas, nesse sentido, fala, irmão, como vamos, nesse mundo de tribulações, provas e expiações, como vamos estar totalmente harmonizados? Não há condições, né, meus irmãos? Mas, quando nós percebermos que estamos à beira do desequilíbrio, podemos rogar ao nosso anjo guardião, anjo protetor, que nos auxilie para que possamos retornar ao carro, retorne ao caminho certo. E para que a gente possa ter uma compreensão melhor, a gente precisa analisar um pouquinho sobre que os espíritos têm diferentes, né? Compreender o mundo dos espíritos primeiro. Essa lição sobre anjos guardiões, aqui hoje, como eu disse, é uma breve reflexão, porque é um estudo muito aprofundado, tanto é que no livro dos Espíritos tem mais de 30 questões envolvendo essa questão dos anjos, guardiões, protetores, do número 400, das perguntas 489 a 521. Também o livro Céu e Inferno trouxe um capítulo, que é o capítulo 8, exclusivo para falar sobre isso. Ainda nesse sentido, a gente precisa entender que nós nascemos de modo igual, fomos designados para esse mundo e já passamos por diversas experiências na vida material. E estamos aqui na Terra. Mas ainda existe em nós a ingenuidade dos relacionamentos adultos, né? A gente está ainda engatinhando. Quando a gente começa a ver aqui a classificação dos espíritos, fala, meu Deus, como a gente está distante de tudo que a gente pensa ou de tudo que nós imaginávamos que fosse algo perfeito ou algo do bem. Então a gente começa a estudar e ver, nossa, o quanto a gente precisa ainda melhorar. E falando da ingenuidade dos relacionamentos, né, adultos, nós muitas vezes não sabemos lidar com essa questão, né? Nós sabemos lidar com o trabalho, com os estudos, mas não sabemos lidar conosco mesmo, quando é nosso sentimento. A gente se perde algumas vezes, ou muitas vezes, né? Então não sabemos lidar com amor, rancor, ódio e muitos outros sentimentos que nós carregamos de experiência em experiência. E só através do estudo, né, nós vamos começar a modificar, nós vamos começar a entender todo esse ordenamento que existe no mundo, né, no mundo universal, no mundo aqui no nosso planeta, na nossa Terra. Vou falar aqui porque é onde só a nossa mente alcança, né? Então, para que a gente possa compreender, os espíritos se classificam em razão do seu desenvolvimento, das suas qualidades, das suas imperfeições. Essa ordem é ilimitada, né? A gente não consegue imaginar quanto que existe ou a que dimensão chega. Então a codificação entendeu, para que a gente pudesse, no nosso mundo aqui pequeno, que gira em torno da nossa volta, classificou, reduziu, né, para as 3 principais ordens. Então, ele classificou assim, a primeira ordem é dos espíritos puros, que esses não têm nenhuma influência da matéria. Eles possuem superioridade moral e intelectual ante as outras pessoas. Eles não são mais sujeitos a reencarnações, pois já adquiriram a perfeição que a gente tanto busca. A segunda ordem são dos espíritos bons. Esses espíritos cujo desejo é o bem, sua preocupação é sempre fazer o bem.
Então são os espíritos que a gente chama benévolos, sábios, espíritos prudentes e os espíritos superiores. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância da matéria ainda. Então existe nesses espíritos o desejo do mal, as más paixões, que vai retardar o seu desenvolvimento. Nessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, eles têm por característica ainda a ignorância, o desejo do mal, a ignorância, o desejo do mal, o apego às paixões que vão retardar o nosso desenvolvimento. Ainda por existir nesses irmãos a predominância da matéria sobre o espírito, eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Acho que fica assim, a gente consegue imaginar ou visualizar alguma coisa. Essas características são iguais para todos, pois eles vão progredir e vão se modificar, de acordo com o desenvolvimento, inteligência, moralidade. Então, gradativamente, vão se libertando da influência da matéria. Então, aí, a codificação classifica esses espíritos, classificou por classes, né? Então, lá, 10ª, 9ª, que se vocês forem buscar lá na leitura, vocês vão compreender melhor. Então, lá tem os espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Numa segunda ordem, que eles qualificou de espíritos bons, são aqueles que se caracterizam pelo predomínio do espírito sobre a matéria. Então, esses irmãos já possuem o desejo do bem. As suas qualidades existem em razão do seu grau de evolução que ele atingiu. Uns possuem a ciência, né? Outros a sabedoria e a bondade. Eles compreendem Deus e sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Em suma, eles estão sempre em busca da sabedoria e da moralidade. Estão em constante busca do desenvolvimento, da evolução. E eles são classificados em espíritos benévolos, espíritos sábios e prudentes e espíritos superiores. E na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, estes formam uma única classe. São aqueles espíritos que já atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Eles possuem a superioridade intelectual, moral, isso é absoluto na sua existência. Eles são diferentes das outras classes de espíritos. Não mais estão sujeitos à reencarnação, né? Em corpos perecíveis como o nosso. Haverá experiência em outros mundos que a gente nem imagina que existam, né? Já são muito evoluídos. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordem são designados a fazer. Todos os espíritos, assim como nós, né, esses irmãos também, fomos criados simples e ignorantes. Mas Deus, na sua infinita bondade, deu aptidão a todos nós adquirir e progredir. Deus nos deu uma das maiores dádivas, dos maiores presentes, que, como eu disse, devido à nossa ingenuidade, nós também não sabemos lidar com isso, né? Que é o livre-arbítrio. Nós ainda não aprendemos totalmente a lidar com essa liberdade de ações que Deus nos permite, porque a gente vai cair no erro muito facilmente. É como se desse uma ferramenta a um trabalhador que ele não está habilitado a manusear aquela ferramenta. É como se mandar um professor para a sala de aula que ele não foi preparado e capacitado para aquele ensinamento.
É quando a gente vai para a nossa vida, a gente vai para relacionamentos, vai para um casamento, nos casamos, mas não estamos ainda preparados. Então o livre-arbítrio é como essa sensação. É um presente que Deus nos deu, que é a capacidade de direcionarmos a nossa vida, mas nós às vezes nos perdemos. E aí vem o choro, o ranger de dentes, a dificuldade que nós mesmos procuramos. Então, todos os espíritos, pelo progresso, devemos adquirir novos conhecimentos, novas faculdades, percepções e muitas realizações ainda, que é desconhecida às vezes até de nós mesmos. Quando nós começamos a evoluir, nós vamos ver e entender, sentir, compreender ao contrário de quando estávamos na obscuridade. Não é assim? Às vezes a gente progride um pouquinho, a gente vê e fala assim, olha para o nosso próprio passado, para a nossa própria existência, e fala, puxa vida, como que eu era. Eu melhorei, mas foi muito mínimo. Já dá uma grande diferença. E isso é assim na nossa própria vida. Aí a gente alcança um pouquinho da felicidade, que para nós já é um grande prêmio, já é um galardão. A felicidade dos espíritos, de todos nós, está na razão do nosso progresso alcançado. São qualidades que nós devemos absorver durante a nossa vida. Mas aí está em toda parte. Cada um de nós deve buscar para que a gente possa alcançar. E nós, quando alcançamos essa plenitude, vamos ser felizes. Ou aqui nesse planeta Terra, ou no mundo espiritual, entre os encarnados e entre os desencarnados, ou onde estivermos, em qualquer lugar do espaço. Quando nós chegarmos a essa qualidade de espírito adiantado, estaremos libertos das necessidades corporais. Já não teremos mais necessidade da alimentação, do sono, do cansaço que toma conta da gente. Vamos deixar, ao sair da Terra, as inquietações, as dificuldades que aqui estão no nosso dia a dia. Mas tudo isso, vejam bem, depende do adiantamento. Se eu carrego comigo a matéria em primeiro lugar, eu vou carregar esse peso para onde eu for, mesmo no mundo espiritual. Se eu não me libertar da matéria aqui, eu não consigo viver uma vida plena no plano espiritual. Mas lembre-se que tudo é um aprendizado. Aqui é escola, o mundo espiritual também é escola. Ou seja, nós vamos estudar no mundo espiritual e praticar na reencarnação. Algumas encarnações são planejadas, existe essa condição, e esse anjo protetor, o anjo guardião, pode participar algumas vezes desse planejamento, e ele vem nos acompanhar durante toda a nossa existência. Não é verdade? Enquanto nós estivermos ainda na condição de inferiores ou presos à matéria, vamos carregar para o além-túmulo nossos maus hábitos, nossas necessidades materiais, não vamos conseguir nos elevar. E aí, o que vai acontecer? É o que a gente chama de obsessão. Nós vamos começar a participar da vida dos encarnados. Isso para nós é um fardo também. Para quem? Para nós, eu digo, para o espírito isso é um fardo também, para aquele irmão que desencarnou. Não é só um fardo para nós que estamos aqui na Terra. Muitas vezes confunde-se, o obsessor é o que está encarnado, não é o que está desencarnado. Porque a gente atrai, não consegue se desprender das paixões terrenas, como diz, e isso atrai os irmãos obsessores. Isso há um atraso na evolução, no plano de Deus. Mas também, vejam bem o que eu vou falar, atrasa o plano
plano nosso, individual, mas também faz parte do plano de Deus, porque a gente precisa, às vezes, viver algumas experiências para que a gente tenha experiência própria, né? Como dizia lá Fernão Capelo Gaivota, muitas são as lágrimas que a gente precisa derramar para que a gente possa ter as nossas próprias experiências. Muitas vezes a gente não ouve mesmo, né? A gente não ouvimos os pessoas mais velhas que a gente, da família, não ouvimos nossos pais, não ouvimos às vezes as esposas que falam, marido, não faça isso, a gente fala, vai lá e fazemos, aí a gente sofre depois, e é da mesma forma o mundo espiritual. Veja como que é perfeito, né? A perfeição. Aliás, essa questão de mentor espiritual, anjo guardião, espíritos protetores, se a gente analisar a nossa família, está tudo aqui. O espírito protetor é aquele pai que está ali, ele parece que não liga muito para os filhos ou para a família, mas ele está sempre ali, amparando, na verdade, dando a estrutura para a família. As pedras, a chuva, o vento, ele está, embora não apareça, mas ele está ali, aparando, segurando, seja através do trabalho, da busca no dia a dia, do sustento da família, né? O anjo da guarda, a gente pode falar que é a mãe, que é aquela pessoa mais meiga, mais dócil, que está ali, ó, a gente caiu, ele levantou. A gente precisa do alimento, basta abrir a boca, o alimento vem. Então é uma analogia que vocês podem pensar como que é maravilhoso os planos de Deus, né? As ideias do que faz tudo é criado com perfeição. Esses amigos simpatizantes familiares podem ser nossos irmãos, né? Os irmãos carnal, ou às vezes nós encontramos no decorrer da nossa vida uma pessoa que nós nem sabemos de onde veio, nos tornamos amigos e fala assim, puxa vida, se fosse irmão não daria tão bem. Então são espíritos protetores, simpatizantes, que vêm nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Simpáticos, familiares, pode ser, né, os irmãos do centro, ou irmãos às vezes que a gente não tem muita afinidade, mas que a gente encontra no caminho e que nos obriga às vezes a gente executar tarefas com mais perfeição, né? Às vezes a gente pensa que é o adversário no trabalho, é um anjo amigo que está ali né, com a zagaia, nos espetando, falou, vai para frente, você precisa, não pode desanimar, não pode deixar cair sua vibração. São desafios que são colocados na nossa vida para que a gente possa evoluir, seguir para frente. Então a gente muitas vezes pensa, é adversário, mas não é, é amigo protetor. Se às vezes a gente viver num mundo de muitas facilidades, a gente não nos tornaremos pessoas de alto nível de fibra, né? Como diz uma sabedoria, né? Não importa quem seja o autor, que fala, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam futuros fáceis, vida fácil torna homens fracos. Então é uma que a gente lê aí nessas mídias sociais, né? Perguntado como que a pessoa chega a ele e fala assim, meu pai andou a pé, meu avô andou a pé, meu pai andou a pé, eu andei de camelo, o meu filho anda o carro do ano ali, mas os filhos dele vão andar a pé, porque tem facilidade. Então o mundo nosso, se a gente for analisar, tem essa característica, né? A nossa criação é para a sobrevivência, né? Se a gente for ver sobre evolução espiritual, a gente vê que aqui veio o vírus, a bactéria, tudo ele precisa lutar no mundo e com dificuldade para que possa evoluir. E nós da mesma forma. A pessoa, se a gente tivesse que ficar deitado em casa, como que nós seríamos? Não evolui nada vai para frente. Até a perna ia ficar dura. Até a perna, exatamente. A mente, depois começa a endurecer, a gente vai ficar doente. Então a gente precisa, né? O trabalho, né? Como diz assim a lição da semana passada, né? Fala, meu pai trabalhou para criar o mundo. Eu
trabalhei e continuo trabalhando. Então a gente precisa trabalhar, né? A movimentação. Há um estudo que fala que o nosso corpo ele é feito para durar em 200 anos, em média. Mas olha quanto que a gente reduz da nossa vida, devido aos vícios, às facilidades da vida, né? Aí fala assim, mas como que chegou? Fala, porque foi feito um estudo, né, nos cadáveres, que o cabelo dura 200 anos para começar a se dissolver. Então, eles, né, fizeram essa tese de que o corpo também poderia durar 200 anos se a gente não colocasse, né, tanta química, tanta preguiça, tanto desacerto na nossa vida. E ainda, falando da maravilha da obra de Deus, Ele nos designa, coloca em nosso caminho toda essa família aqui, de protetores, de irmãos, para acompanhar a nossa jornada, para que a gente não vá titubear no caminho. Não é verdade? Quando a gente se libertar disso, a gente vai alcançar, né? Deus não criou seres devotados ao mal. Isso vai chegar o dia que quando a gente cansar de sofrer, a gente vai experimentar uma vida mais feliz, né? O espírito, após ter percorrido ali às vezes ele escolhe uma aprovação, às vezes ele escolhe uma vida mais difícil, porque ele sabe que ele precisa daquela condição para progredir, né? Então, após a gente finalizar o ciclo de experiências terrenas, né, nós vamos estar mais purificados, né? E poderemos cessar nossas migrações pelo mundo. Aí o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar, né, aqui um protetor de alguém, um anjo guardião de alguém. Essa será a nossa missão. Mas lembrando que nós já o somos, né? Os filhos, a gente tem essa responsabilidade. Mas aí é o que eu falei. Às vezes meu filho não sai, não faz o que a gente pensa, o que a gente, né, planeja. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio que cada um escolhe a sua vida, o seu caminho. Então, assim, um outro detalhe, a gente tem lá pluralidade das existências, unicidade dos espíritos, né? A nossa vida é única, somos individuais, mas nós nunca estamos sozinhos. Nós temos que viver em comunidade, comunidade da matéria e comunidade do mundo espiritual, que está aqui interferindo, né, do nosso mundo aqui, muito mais do que a gente imagina. E tudo isso é através do nosso pensamento, como eu falei, do nosso sentimento. Se eu não estou num campo vibratório muito bom, eu vou atrair o meu protetor espiritual, talvez não muito, né, daquele jeito, né, porque são as afinidades que nos ligam, né, nesse mundo, tanto aqui quanto em outro lugar. Falando aí mais uma vez, é o fluido cósmico universal, ao qual estamos inseridos. Mas professor, o que é isso? O fluido cósmico universal, vou usar aqui, ó, é como se fosse uma massa nebulosa aqui no mundo, e nós estamos inseridos aqui. Aqui tem o céu, as estrelas, tudo, né? Como se fosse, estamos na época do Natal, como se fosse uma árvore de Natal. A gente coloca lá as estrelinhas, as bolinhas, mas a gente não vê que tem uma rede segurando. A gente pensa que está tudo, as crianças, quando a gente é criança, pensa que está tudo flutuando. E é da mesma forma, a gente olha o céu à noite, as estrelas, pensa que está flutuando, não, ela está emergida nesse fluido cósmico universal. E nós também estamos aí. Tem até aquele, acho que é Madagascar, aquele desenho sensacional que fala, olha, nós fazemos parte de uma gosma, e está todo mundo inserido nisso. E é a nossa composição orgânica desse mundo da Terra material, fluido cósmico universal. Em outros mundos, a densidade desse fluido é diferenciada, né? Então estamos todos inseridos. Se a gente fala assim, puxa vida, eu tenho o meu irmão espiritual ali,
ele também faz parte ainda desse mundo. Então vamos cuidar, né, da nossa evolução, né, dessa vida errante. Vamos viver, né, como diz lá no próprio Evangelho, viva como os homens do seu tempo. Nós podemos viver como os homens do nosso tempo, mas não podemos deixar o mundo nos consumir. É a forma como nós vamos lidar nesse mundo, com as coisas desse mundo, né? Seja do mundo, mas não seja mundano. É isso, né? Você é do mundo, viva. Você pode se divertir, pode passear, pode querer, né, ter roupas bonitas, ter uma casa bonita, uma casa confortável, ter um namorado bonito, um marido bonito, uma esposa bonita. Normal isso. É o mundo que a gente vive. Mas é a forma como nós vamos se sobressair. Isso é que vai designar o nosso futuro, né? Seja hoje o que você quer ser amanhã. E é dessa forma, assim a gente vai construindo um mundo melhor, né? Então, se a gente carrega ainda os vícios da matéria, se a gente não começa a desapegar, nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa encarnação, mas podemos ter a intenção, a vontade, e alguns vícios, algumas falhas a gente pode corrigir. Senão a gente vai levar isso para além do mundo e vai ficar aí, né, interferindo na vida das pessoas. Também ouve falar, né, sobre os anjos e os demônios. Então, todas as religiões, como eu disse, têm os anjos, que são conhecidos por várias denominações, né? Alguns seres fantásticos. Então, cada um, com cada seu tempo, no cada costume seu, tem um nome diferente. Mas são todos emissários de Deus, não adianta. E quando fala, né, aí é lenda, os demônios, né, não tem nada a ver, não existe essa figura alegórica, né, que no passado falava, esses demônios não saem da minha cabeça, são os maus pensamentos. Então a pessoa materializou, né, a figura para poder mistificar as pessoas do passado, né? Então não existe essa. Por quê? Porque ele vem do termo, até fiz a colinha aqui, ó, daimon, né, que fala que no passado era como gênio, como pessoa astuta. Não tem nada a ver com a figura alegórica que a gente criou no mundo, né? Foi criada essa figura alegórica justamente para amedrontar as pessoas, para que pudesse exercer algum poder de alguma forma sobre as pessoas que não estavam ainda desenvolvido da inteligência ainda, né? Então, na doutrina espírita, a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Realmente, eles são os espíritos puros, estão no mais alto grau da escala da evolução e reúne todas as perfeições que a gente possa imaginar. Mas a palavra demônio não implica a ideia do mal, a não ser no sentido moderno, como eu falei, alegórico, né? Figura alegórica. Não existe, né, na criação de Deus seres, pessoas ou espíritos predispostos a fazer o mal, não para aquilo. São imperfeições que a pessoa carrega, né? Mas Deus é infinitamente justo e bom. Não pode ter criado seres que vão fazer o mal por sua natureza e serem condenados pela eternidade. Não, nós já sabemos que fomos todos criados simples e ignorantes da mesma forma. A nós nos é dado oportunidade de melhoria. O que nós trazemos são imperfeições arraigadas em nosso perispírito de vidas pretéritas, né? De acordo com o que nós vivemos. Isso também é científico. Nós vivemos e fazemos parte do ambiente em que a gente está, né? Do nosso habitat. E também foi feita, existe uma pesquisa entre os jovens que um exerce influência sobre o outro. Por exemplo, se tem um grupo de jovens que tem um determinado vício,
e se coloca um ou dois que não tem, a tendência é ele querer se viciar. Por quê? Para se sentir igual, fazer parte da mesma tribo, né? Para não se sentir diferente. Isso é uma fraqueza do espírito, que a gente depois vai aprender e vai se libertar disso, tá? Então não existe ele falar, eu estou aqui só para fazer o mal. Não, isso não existe. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade da escolha que concede a cada um, o livre-arbítrio, porque assim cada um tem o mérito de suas obras, submetidos à lei do progresso. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Então cada um tem que fazer o esforço. Outra coisa importante da doutrina espírita é o esclarecimento que não devemos aceitar de que haja espíritos perpetuamente criados para fazer o mal, tá? Pois o mal é a ausência do bem. É quando temos irmãos que estão vivendo na ignorância, né? Estão na cegueira espiritual. Como eu disse o outro dia ali, a gente dá mais conotação para as coisas negativas, né? Mas no mundo existe mais coisas positivas que negativas. Mas é que tem o hábito de se elevar o que acontece negativo, então aquilo toma uma proporção, parece que o mundo é muito daquela forma, mas não é. São coisas boas, maravilhosas, né? Como eu disse aquele dia, Deus criou tudo. Veja bem as cores das árvores, as cores dos pássaros, das aves. Somos semelhantes, mas não somos idênticos ao outro. Não é verdade? Temos aí o livre-arbítrio para a gente escolher fazer o bem. Olha, o canto dos pássaros, um é diferente do outro. Como que pode haver negatividade nisso? Né? Então os rios, a água pura que nos foi dada aqui, o ar que a gente propriamente respira aí no dia a dia, nós é que conturbamos tudo isso, nós é que danificamos, né? Então é um chamado a gente se melhorar. E para que isso seja assim, harmônico na obra de Deus, devemos o quê? Ouvir, né, a voz, né, do nosso anjo guardião que está aqui, nos intuindo no bem. Esses espíritos se ligam a um indivíduo em particular, para dar proteção, como eu já falei, né? O irmão espiritual é o que chamam de bom espírito ou bom gênio. O que nós chamamos de anjo da guarda é um espírito protetor de uma ordem mais elevada, que tem a missão de um espírito protetor. A questão lá do livro dos espíritos, Kardec pergunta, né, sobre qual a missão do espírito protetor, e respondem para Kardec: a missão é igual ao dever de um pai para com seus filhos. Olha aí. Educar e conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com suas orientações, consolar em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, assim, se tem lá, às vezes a gente tem uma dificuldade, um colega, a gente não deve facilitar, mas dá os caminhos, falar, siga por aqui, que tal? Né? Sugestão, mas a gente às vezes não ouve mesmo. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o segue após a morte também. No mundo espiritual, o protetor acompanha. E por muitas experiências corporais, porque essas existências nada mais são do que as fases, né, da vida de cada espírito. Ele recebe esse dever porque ele aceitou a tarefa. Muitas vezes, né? Não é assim, imposto, né? Ele tem que aceitar, e normalmente aceita, né? Para uns é um prazer acompanhar, mas para outros espíritos vem como missão, não é verdade? Como exemplo maior, a gente tem, se vocês forem ler lá o livro Paulo e Estevão,
Estevão, né, foi o espírito protetor de Paulo durante todos os 40 anos da missão dele, né, como apóstolo. Você veja bem, Paulo foi o assassino, né, o julgador, o inquisitor, o assassino de Estevão, e Estevão recebeu com muito bom grado a missão de acompanhar, e ele acompanhou. Foram 44 anos até Paulo ser decapitado em Roma. Estevão era aquele espírito muito assim, bondoso, delicado, tinha um jeito de anjo mesmo, porque ele não era agressivo, mesmo sendo ali, no momento difícil, ele falou: não, o irmão aí ele será um bom apóstolo de Cristo, porque ele defende a causa até o final, e foi isso, realmente, também é um plano. Muitas das epístolas de Paulo tinha influência de Estevão, né? Você começa a ler o livro, você percebe, às vezes era o Paulo falando, às vezes parecia que era, né? Então, muitas daquelas mensagens, que eram psicografias, é um protetor espiritual, e cada um de nós tem o seu, que a gente pode chamar como nós quisermos, não importa para o Espírito o nome. Pode chamar João, Pedro, Bernardo, Aquiles, você pode dar o nome que quiser. Para ele tanto faz, ele é só um protetor. E ele tem como missão intuir, nos acompanhar. Se algo se por nossa própria incúria caímos no erro, ele vai se entristecer também. Se nós não seguirmos o caminho que foi traçado por nós mesmos, ele também vai se sentir fracassado, porque ele não conseguiu cumprir o dever dele, por mais que trabalhe. Muitas vezes, muito antes da gente despertar, o nosso anjo guardião já está ao nosso lado ali, né? Aplicando passes magnéticos para que a gente possa ter um excelente dia. A gente não percebe nada disso. Mas muitas vezes, se a gente começar a pensar, às vezes vamos dormir com um problema. Fazemos uma oração, no outro dia aparece a solução. Fala: e como eu sou brilhante. Não é. Foi a intuição do nosso anjo amigo que falou: olha, que tal isso aqui? E a gente acata. Não. Isso aí pode perceber, né? Muitas vezes, eu mesmo, tem dia que eu não consigo realizar várias tarefas. Eu vou falar: deixa isso aí, amanhã eu vou pensar. E realmente vem a questão. No outro dia parece que tudo está pleno, maravilhoso. Então, ele aceitou a tarefa, né? Mas ele pode se afastar quando a gente não segue a orientação, ou a gente cai no erro. Mas esse afastamento não é total. É igual quando a gente fica lá. A gente falava antigamente: estou de mal, Bate. Mas a gente era o melhor amigo. Ficou de mal só algumas horas. Depois vê que não dá para um ficar sem o outro, né? Isso na nossa vida é assim, né? Ali, meu anjo da guarda ali, todo dia lá. Aí ele falou: não dá para ficar sem você, meu amor. Então vamos lá, vamos. Melhor a gente deixa isso para lá, vai. Não foi nada. E é assim, dessa forma, nas nossas vidas, né? O anjo guardião não nos desampara. Ele se afasta, mas ele vem recompor. Se a gente chamar, ele prontamente vai nos atender. E é isso que a gente precisa entender, né? Existe, segundo Santo Agostinho, que fala, né? Existe um mundo dos anjos da guarda, né? Existe a doutrina dos anjos da guarda, que eles têm velando por todos nós, né? Está aqui, tem como missão na nossa terra, aqui no nosso mundo, nos proteger, nos amparar. Mas para que isso seja possível, é preciso aquelas palavrinhas mágicas primeira coisa que a gente aprende no centro: tem que fazer a RI, tem que fazer a reforma íntima, né? A gente precisa estar com a mente liberada de vícios, de defeitos, vamos dizer assim, ruído,
para que a comunicação com o nosso anjo da guarda seja boa, a ligação seja satisfatória. E dessa forma a gente vai ter condição de construir um mundo melhor. Né? Que estejamos todos atentos, todos unidos aqui, né? Nessa casa de misericórdia, casa de bondade, a receber as lições aqui que a gente vem estudar e que sigamos a nossa, não vou nem colocar como missão, tarefa, né? Que é levar adiante os ensinamentos do Cristo, não deixar essa chama se apagar, porque nós precisamos muito disso, e que a gente possa seguir adiante. E não vou mais me estender ali pelo horário, né? Queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade. Como eu disse no começo, é uma lição complexa, que todos, se quiserem, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, e nós aqui prestarmos mais atenção no nosso dia a dia, porque os nossos amigos espirituais estão à nossa volta, nos intuindo no bem, nos elevando a moral, o nosso astral, para que a gente possa suportar as vicissitudes dessa vida. Muita luz a todos. Que vem do mundo espiritual, que Jesus possa estar sempre iluminando o seu caminho. E agora, depois de recebermos todos os ensinamentos, vamos doar um pouco de nós em forma de vibrações. E então, confiantes em Jesus, abramos nosso coração em vibrações de amor, paz, fraternidade, pela paz do mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, pela sala dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias, pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de ouvir o ensinamento, dos ensinamentos que vieram do mundo espiritual. Que possamos, Pai, assimilar essas lições e vivenciá-las no nosso dia a dia. Que possamos, Pai, estar sempre em contato com nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, para que sejamos incluídos para aumentar a nossa fé e a nossa esperança no mundo futuro. E assim, Pai, pedimos permissão para encerrarmos a explanação do Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus.